Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento Tomando um Chá com Jesus. Eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus nesse momento. Eu quero ler aqui na palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que o chá e não o café. Primeiro, porque o café ele tá caro. E segundo, porque o chá ele faz parte da minha experiência com Deus. Eu quero falar sobre um assunto que é um pouco delicado. Eu quero falar sobre ansiedade. Como não viver ansioso ou ansiosa nos dias de hoje? Com tanto problema, com tantas dificuldades, com tantas coisas acontecendo no mundo ao mesmo tempo, nosso coração fica ansioso, porque a gente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Mas o próprio Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, para que nós não andássemos ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, porque basta cada dia o seu próprio mal. E eu quero contar uma experiência minha, que pode servir para você encher seu coração de alegria, para você encher seu coração de paz e para você ter uma esperança. Eu passei por vários momentos de ansiedade na minha vida. Depois que a minha filha foi diagnosticada com autismo, eu comecei a sofrer com crises de pânico, com crises de depressão, com crises de ansiedade. Isso foi desenvolvendo ao longo dos anos. Hoje a minha filha vai fazer 10 anos, daqui a alguns dias, no dia 12, ela vai completar 10 anos. Então, durante o período de descoberta, durante o período de busca, né, de busca com relação a médicos, de busca para fazer terapias, para entender o que estava acontecendo, eu comecei a sofrer. Só que era um sofrimento que ninguém percebia, porque dentro de mim eu estava morta, dentro de mim eu estava cada dia pior, mas eu tentava não deixar transparecer para as pessoas que eu não estava bem. Eu precisava me manter forte, eu precisava me manter erguida, até mesmo porque eu tenho um casal de filhos e a minha filha precisa muito de mim e eu precisava continuar cuidando da minha filha como preciso até hoje. Então eu não queria deixar que as pessoas vissem que eu estava mal. E eu comecei a fazer o quê? A orar, a buscar no Senhor, mas eu entrava em pânico. Eu cheguei a um momento de passar mal na igreja. Um certo dia eu estava na igreja, eu tive oportunidade para louvar um hino, e quando eu comecei a louvar, eu tive uma crise que eu achei que eu estava tendo um infarto e fui levada para o hospital. E quando fui examinada, o que eles me disseram? Não é nada, é crise de ansiedade. E eu sofri muito. Não foi uma coisa assim, passageira, uma coisa que durou pouco tempo. Durou muito tempo. Mas eu tentando me manter forte, tentando me manter firme. Procurei ajuda médica, porque dizem que toda mãe atípica, ela precisa de uma ajuda psicológica, né, de uma ajuda médica. E eu procurei ajuda médica, mas não resolveu muito. Inclusive eu estava tomando um medicamento, o médico me passou um remédio para depressão, para eu melhorar, para eu ficar mais tranquila, para eu ficar mais calma. Eu tive crises que eu surtei de crise nervosa. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu sei que hoje existe muitas pessoas no mundo que estão passando por problemas parecidos. Talvez não sejam os mesmos problemas que eu, mas também você tem problemas que te levam a estar nessa situação. Te levam a estar nessa situação de depressão, te leva a estar nessa situação de ansiedade, te leva a estar nessa situação que muitas vezes você acha que não tem saída. Talvez você está dependendo de algum tipo de medicamento. Não estou aqui para dizer para você parar de tomar seus remédios. Não estou aqui para dizer para você não procurar ajuda médica. Nada disso. Eu estou contando uma experiência minha para que você tenha fé. Fé nesse Deus. Fé nesse Jesus. Porque quando eu me vi numa situação que os médicos não estavam resolvendo, ou eu não estava deixando que os médicos resolvessem o meu problema,
o remédio não estava surtindo efeito. Eu comecei a clamar ao Senhor, eu comecei a orar, eu comecei a fazer propósito com o Senhor. Eu fiz propósito com o Senhor de oração, pedindo ao Senhor que renovasse a minha mente. Eu comecei a ficar muito esquecida das coisas, a mente muito ruim, muito, às vezes, eu esqueci o lugar onde eu tinha deixado o carro. E eu comecei a orar, pedir ao Senhor para trabalhar na minha mente. Eu pedi ao Senhor para fazer a obra na minha vida. E eu orava, eu fazia campanha de orações. E de tanto orar, de tanto pedir, no dia 2 de novembro do ano passado, de 2024, teve um evento na minha igreja, um retiro com um tema chamado Eu Me Deixo Curar. Enfim, meu esposo é que pagou para mim ir nesse evento. E quando eu fui nesse evento, quando eu me preparei para ir para esse evento, eu disse para o Senhor, eu me deixo curar. Eu vou para esse evento, Senhor, e eu quero ser curada. Eu quero ser liberta desse problema. Eu quero ser liberta dessa ansiedade. Eu quero ser liberta dessa depressão. Eu quero ser liberta. Porque a tua palavra diz que quando nós conhecemos o Senhor, nós somos libertos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sempre buscando o Senhor. Mas parece que muitas vezes a nossa fé fica abalada. E quando chegou o dia desse evento, eu fui nesse evento e foi uma bênção. Tinha um pastor de fora, que ele veio para a nossa cidade por causa desse evento, para pregar nesse evento. Estava ele e a esposa, e por coincidência, eles são um casal que tem uma criança também com autismo. E enfim, foi uma bênção. Tinha várias pessoas nesse evento que também precisavam de cura, cada um na sua área, cada um com o seu problema. E nós nos entregamos ao Senhor naquele dia. Eu me entreguei ao Senhor naquele dia e falei, Senhor, eu quero sair daqui curada. Eu quero sair daqui com a minha bênção. Eu quero sair daqui com a minha vitória. E eu não aceito voltar para minha casa da mesma maneira que eu cheguei aqui. Eu chorava tanto naquele dia, mas tanto, e eu sentia Deus lavando a minha alma. Deus estava lavando o meu coração naquele dia. Desde aquele dia, eu voltei para minha casa diferente. Desde aquele dia, eu voltei para minha casa com pensamentos diferentes. E eu fui deixando de tomar o meu medicamento aos poucos. Aos poucos o Senhor foi me dando convicção de que eu estava curada. E eu fui deixando gradualmente o medicamento. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu não tomo mais medicamento para depressão. Eu estou curada. E por que eu estou contando essa experiência? Por que eu estou aqui diante de uma câmera falando com pessoas que eu não conheço, contando um pouco da minha experiência? Para que você também tenha coragem e tenha fé. Talvez você esteja vivendo momentos assim, momentos difíceis, que você não encontra saída, que você olha e só vê desgraça na sua vida. Eu quero te dizer que Jesus pode te curar. É como aquela mulher do fluxo de sangue. A palavra de Deus conta a história daquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue que já havia 12 anos que ela sofria com aquela enfermidade. E ela já havia gastado todos os seus haveres nos médicos e ia de mal a pior. Talvez você já tenha gasto tanto dinheiro nos médicos. Talvez você já tenha procurado tanto recurso na sua vida e não tenha encontrado uma solução. Talvez você olha e não vê saída. Você acha, eu não tenho cura, eu não tenho jeito. Mas eu quero te dizer nessa hora, o Senhor Jesus está aqui e Ele quer te curar. Eu estou aqui falando dele para você. Da mesma forma que Ele agiu na minha vida, da mesma forma que Ele me curou, me sustentou e tem me dado graça para eu continuar na minha caminhada, Ele também é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E Ele pode fazer na sua vida se você se entregar aos cuidados dEle. Confia no Senhor. Confia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa. Infinitamente mais do que tudo que você imagina, que você pede. Porque todo o poder está nas mãos do Senhor. E eu quero deixar essa palavra com você nesse momento. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará por você.
Ele fez por mim. E hoje eu tenho uma vida de paz. Eu clamava ao Senhor, Senhor, eu quero ter paz. Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ter a minha cabeça livre. E quando eu clamava ao Senhor, Ele me ouviu. E Ele te ouve também. O nosso Deus, a palavra do Senhor diz lá em Isaías 59, lá diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Clame ao Senhor, busque a solução nele, porque Ele é Deus e Ele vai continuar agindo na sua vida. Eu quero que você confie, e eu te convido nessa hora, para que você entregue o seu problema, entregue a sua ansiedade, lançai as vossas ansiedades aos pés do Senhor, mas lança e deixa nos pés do Senhor, para que Ele possa te curar, para que Ele possa agir na sua vida. Quem sabe você não fica livre desse medicamento que você toma há tantos anos? Quem sabe você não fica livre dessa depressão? Quem sabe você não fica livre dessa ansiedade que te consome, que não te deixa ter paz? Eu estou aqui nessa hora, eu estou aqui neste momento, falando de um Deus vivo, de um Deus que eu creio, porque Ele fez na minha vida e Ele vai fazer na sua vida também. Depois que eu parei de tomar os medicamentos, eu fiz um propósito com Deus, porque o café ele estava me fazendo muito mal. Eu sentia que eu tomava café, eu ficava tendo tonturas, não sei se isso tem alguma explicação médica, porque eu não procurei médico a respeito disso, mas eu ficava com um pouco de tontura, eu sentia mal com o café, sentia enjoo. E eu fiz o quê? Aí eu fiz um propósito com Deus. E nesse propósito eu tirei o café. E a partir daí eu comecei a tomar todos os dias de manhã. Todos os dias eu tomo chá. Aqui na minha região, as pessoas chamam esse capim de capim cidreira ou erva cidreira. Eu não sei na região de vocês qual que é o nome, mas ele é um chá calmante, ele é um chá que nos ajuda a manter a calma. Ele controla a pressão e tem me feito muito bem. E eu quero que você entenda que Jesus, Ele é o caminho. Jesus é aquele que cura, que salva e que liberta. Que você possa ter no seu coração essa mensagem e receber a bênção da parte do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma oração nessa hora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Feche seus olhos e ore junto comigo. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, primeiro eu quero agradecer ao Senhor pela Tua presença na minha casa, quero agradecer ao Senhor pela Tua presença na vida de cada pessoa que vai assistir esse vídeo. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja entrando em cada coração, livrando, salvando, curando, tirando toda ansiedade, tirando toda depressão, síndrome do pânico. O Senhor entra, Pai querido, nessa vida agora, trazendo paz, alegria, saúde e libertação. E eu entrego todos os nossos problemas nas Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para resolver e para nos trazer a paz que excede todo entendimento. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até o próximo episódio, Tomando um Chá com Jesus.